Agora nós vamos ver o conteúdo relacionado à avaliação da força e da potência muscular, né? Então, vocês possivelmente já viram alguns testes ao longo do curso, né? E alguns deles possivelmente relacionados à avaliação da capacidade de força, né? Ou da potência. Então, aqui eu vou falar de alguns conceitos, algumas questões importantes relacionados à escolha desses testes e depois alguns exemplos de testes para avaliar essa capacidade física. Quando nós vamos falar em avaliação, né? Quando eu quero avaliar a minha capacidade de força, né? Ou de potência, ou qualquer outra capacidade, na verdade, eu faço a avaliação normalmente com um desses dois objetivos. O meu intuito é avaliar a capacidade funcional, né? E a avaliação dessa capacidade funcional pode servir para eu avaliar o progresso de treinamento ou para eu fazer uma classificação do sujeito a partir de valores de referência, né, para saber se ele está na média daquela população, ou se está abaixo, se está acima, né, ou para saber se aqueles 3 meses, 6 meses de treinamento surtiram efeito, né, então eu posso fazer com esse intuito de avaliar a capacidade funcional. Ou eu posso fazer com o intuito de, a partir desse valor obtido na avaliação, né, dessa variável, fazer uma prescrição de treinamento mais adequada, mais precisa. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, a avaliação da minha capacidade de força, eu sei ali qual que é o valor, por exemplo, de força máxima do sujeito para um determinado exercício, grupamento muscular, isso vai facilitar a minha prescrição do treinamento, né, com base nesse valor máximo. Então, eu sei quanto de peso representa 70%, né, quanto de peso representa 80%. E aí vai facilitar bastante a prescrição dos exercícios. Então, nós precisamos conhecer os níveis de força, né, pelo menos dos principais grupamentos musculares dos nossos alunos, com esses dois objetivos, né? Acompanhar a evolução da capacidade funcional e também fazer uma prescrição de exercício com maior precisão. Agora, como que eu vou escolher o teste? A gente tem que levar em consideração esses fatores aqui que vão influenciar a escolha dos testes. Primeiro, diz respeito à qualidade do protocolo e também dos avaliadores, porque muitos dos testes que nós aplicamos têm uma interferência nossa dos avaliadores na qualidade da informação, na qualidade da medida, né? Então, primeiro a gente precisa saber se o teste é válido. O que é um teste válido? É um teste que avalia aquilo que ele se propõe a avaliar. Ele mede aquilo que ele se propõe a medir. Ele às vezes o teste ele se propõe a medir força máxima, mas ele mede resistência de força, ele mede potência, né? Então, por exemplo, olha, tem um erro que é até comum. Eu peço para o indivíduo, né? A gente faz um teste de salto vertical. O indivíduo vai saltar o mais alto possível. Tem ali a maior altura possível. Então eu avaliei a força máxima. Não, está longe da força máxima dele. Ali eu estou avaliando a capacidade de potência, não de força máxima. Como é que eu tenho a força máxima ali em centímetros, né, da altura do salto? Ou mesmo que eu tenha uma plataforma de força e eu faça a medida da força, aquela força aplicada ali não é a força máxima que ele é capaz de produzir, porque ele só tem a massa corporal dele, né, e a aceleração que ele impõe. Se a gente trabalha com uma massa maior, aí ele vai se aproximando, então, da força máxima dele real. Então, a gente precisa conhecer muito bem o instrumento, saber se ele é válido, né, se o protocolo é válido, ou seja, se ele avalia aquilo que ele se propõe a avaliar. Precisamos saber se ele é confiável. A partir do momento que ele é válido, ele se torna confiável. Mas nós podemos ter instrumentos que não são válidos, mas que são confiáveis. E se eu conheço o erro de medida dele, eu posso usar ele, tá? Normalmente. Então, o que é um instrumento confiável? É um instrumento, um procedimento, um teste que não tem um alto valor de erro aleatório, ou seja, erros ao acaso. Imagina você sobe numa balança, você coloca numa balança um peso conhecido de 20 quilos. Você coloca na balança, ela deu 20 quilos. Aí você coloca de novo o mesmo peso, agora ela mediu 22, agora ela mediu 18, agora mediu 10. Não tem confiabilidade nenhuma. Mas a primeira medida ela acertou. Ok, só na primeira. Como que você vai saber que aquela medida está certa mesmo? Né? Então, um instrumento confiável é um instrumento que não vai apresentar erro aleatório, né? Ou vai apresentar uma taxa de erro aleatório muito pequena, significante. Então, por exemplo, eu coloco uma anilha de 20 quilos em uma balança, ela me informa 18.
Depois eu coloco uma anilha de 20 quilos, ela me forma 18 de novo. Eu coloco a anilha de 20 quilos, ela me forma 18 de novo. Ela está com um erro, mas é um erro sistemático, né? É um erro que se repete da mesma forma, com a mesma grandeza. Então, essa balança é confiável, tá? Ela não é válida, ela não está me dando a medida correta, mas ela apresenta um mesmo valor de erro. Então, se eu peso o indivíduo hoje, eu sei que o erro é de 2 quilos, né? Amanhã eu vou pesar de novo, eu sei que o erro é de 2 quilos, é que é uma diferença maior do que 2 quilos, é uma diferença resultante, né, de outro fator que não do proveniente do instrumento. E a objetividade está relacionada ao grau com que aquela medida é possível de ser obtida, né? Então, se eu tenho um procedimento muito complexo que envolve uma série de variáveis ou de outras medidas, a objetividade desse protocolo ela vai diminuindo, né? Vai reduzindo. Então, a gente precisa procurar protocolos com o máximo de objetividade possível. Além da qualidade do protocolo e dos avaliadores, porque os avaliadores também, como eu disse, é importante. Um exemplo clássico aqui são as medidas de dobras cutâneas, né? Tem gente que vai medir dobras cutâneas na mesma pessoa, ela pega a dobra hoje, a dobra tá 12, no outro dia vai estar 20, no outro dia tá 1 milímetro, né? Então, quer dizer, o problema não é do adipômetro, o problema está na pessoa, né? Então, o avaliador pode influenciar, sim, na qualidade da medida. Então, vamos lá, outro problema é o custo, né? Não adianta escolher um teste isocinético se eu não tenho 600 mil reais para comprar um equipamento isocinético. Então, eu preciso considerar o custo. Tempo disponível. Imagina se eu tenho uma equipe para avaliar a capacidade de força, eu quero avaliar membros inferiores, superiores, e eu resolvo fazer protocolos de 1 RM de agachamento e supino com 20 atletas. Quantos dias vocês acham que vai durar se eu tenho ali um avaliador para aplicar 2 testes de 1 RM em 20 pessoas? Então, eu preciso considerar o tempo disponível na escolha do protocolo, na escolha dos testes. As instalações, né, se eu tenho equipamentos suficientes, né, se está tudo correto, se é seguro. Operacionalidade, que tem relação não só com os equipamentos, mas também com a quantidade de pessoal disponível para realizar, né, horário do dia, né, a qualificação de pessoal, então usar, se possível, avaliadores experientes ou treinar a equipe de avaliadores antes de iniciar os protocolos de testes, a necessidade de exames clínicos anteriores, dependendo do teste que vai ser aplicado, considerar a população avaliada versus a padrão do teste. Então, tem testes, por exemplo, que foram criados para atletas de rugby. Aí eu quero avaliar atletas de basquetebol, né? Talvez não seja adequado, a gente precisa considerar isso aí. E ainda a facilidade da coleta e da análise dos dados. Não adianta coletar testes que eu não vou saber interpretar os resultados, né? Então, a gente precisa considerar as nossas limitações também, né? Então, esses são os fatores que vão influenciar na escolha dos testes. Temos ainda, né, alguns fatores que são mais relacionados mesmo à capacidade de força, né? Então, primeiro, a especificidade, né? Ao realizar um teste, a gente tem que prestar atenção na especificidade, pois o teste deve ser semelhante ao esporte praticado. A gente tem que buscar um teste que se adeque o máximo possível àquela modalidade, né? Então, que se aproxime o máximo possível da demanda real daquele atleta. Grupo muscular. Identificar, através de uma análise cinesiológica, quais grupos musculares envolvidos no movimento esportivo, observando se realmente são os motores primários. Então, às vezes, vou pegar um atleta de remo, eu vou fazer um RM de remada, né? Será que a remada lá na musculação, né, realmente trabalha com os mesmos grupos musculares, amplitude de movimento, do que a remada num exercício de remo mesmo, no caiaque, né? Então, precisa considerar isso aí. O padrão de movimento e tipo de contração, então tentar simular o padrão de movimento esportivo no teste. Isso inclui os movimentos e o tipo de contração muscular, se é concêntrico, excêntrico ou isomêtrico. Velocidade do movimento, existe um grau de especificidade na velocidade do movimento, atleta de potência realiza melhores testes que possuem alta velocidade do que aqueles realizados de forma lenta. E execuibilidade, ter disponível os equipamentos necessários para a execução dos testes, além de agendar os testes previamente, realizando nos momentos mais apropriados. Enfim, realizar testes, né, envolve uma organização prévia, que vai desde o estudo e escolha do protocolo ideal, né, do grupo muscular, dos exercícios,
né, da equipe correta, verificar, testar se os equipamentos estão realmente funcionando e calibrados, limpos, né, e a organização do próprio ambiente ali de avaliação. Então não é um procedimento, não é um processo muito simples, mas é viável de ser executado e deve ser executado, obviamente, né, com regularidade. Importante considerar, então, planejamento, como eu acabei de falar, a gente precisa prever, né, algumas questões, fazer um checklist, treinar a equipe, testar os equipamentos anteriormente, para que não haja problema ali no momento da avaliação mesmo. Prestar atenção nas questões de segurança, né? Então, o treinamento da equipe e a qualidade dos equipamentos são fundamentais para isso aqui, para a gente manter a segurança. Em sala de musculação, não é local para ficar usando fones de ouvido, né? Para ficar olhando no celular e andando. Não é lugar para ir de chinelo, ficar descalço, ou de sandália, ou de salto. A gente precisa prestar atenção com coisas pequenas e com coisas maiores, que envolvem, por exemplo, a própria manutenção do equipamento, cabo de aço, roldanas, né? Isso aí tem que estar bem fiscalizado. Os protocolos de aquecimento devem ser padronizados também, aquecimento geral e específico. Alguns testes necessitam familiarização, então a familiarização é muito importante para minimizar efeitos de aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui do teste 1RM. Teste 1RM para mulheres, né, teve um trabalho que mostrou que são necessárias até 6 sessões de familiarização para que a gente considere aquela sessão como válida, que até então estava havendo aprendizado do exercício de uma repetição máxima. Não era efeito de treinamento, era efeito de aprendizagem, tá? Então a gente precisa, para vários testes, se preocupar sim com a familiarização, realização do protocolo previamente e estabelecimento de período de repouso adequado para a sessão válida. Então terminou a familiarização, recuperar adequadamente para então fazer a sessão válida. E precisamos considerar também a especificidade, né? Por exemplo, o tipo de cadeia cinética, o tipo de ação muscular, isso já foi, né, até tratado anteriormente. Bom, então esses são fatores que são importantes que a gente precisa pensar, refletir antes de iniciar um protocolo de avaliação dos nossos alunos, né? Agora vamos para os testes mesmo, né? Eu fiz aqui uma divisão, coloquei uma divisão dos testes com base no tipo de ação muscular, né? Então, começando os testes isométricos. Um teste de força isométrico, ele necessariamente precisa envolver um equipamento que é um dinamômetro. Esse dinamômetro pode ser um dinamômetro mais simples, um dinamômetro de mola, como esse aqui. Nesse dinamômetro, esse ponteiro amarelo ele fica junto com esse ponteiro preto aqui. Quando o indivíduo pressiona, isso aqui é um hand grip, né? Quando ele pressiona e tenta unir essas duas partes, o ponteiro preto vai marcar a força. E o ponteiro amarelo é um ponteiro de encosto aqui. Ele não se movimenta sozinho, ele se movimenta empurrado por esse ponteiro preto. Aí quando o indivíduo chega na força máxima e relaxa, o ponteiro amarelo ele fica na marcação do máximo local onde o ponteiro preto chegou, né? E aí o ponteiro preto retorna e a gente vê a marcação pelo ponteiro amarelo. Estou contando, detalhando isso aqui para vocês prestarem atenção, porque esse equipamento também é possível burlar. Se o indivíduo faz uma compressão rápida, ele pode ajudar a lançar esse ponteiro amarelo com o ponteiro preto. E aí ele não vai chegar no valor real de força que o indivíduo vai fazer. Ele vai ultrapassar esse valor real, né? Então vocês precisam, em protocolo de avaliação, prestar atenção nisso aí, né? Eu acho difícil um aluno querer fazer isso intencionalmente, né? Mas às vezes vocês vão trabalhar com concurso público. Eu trabalhei bastante com esse equipamento em concurso público e eu sei que isso pode acontecer porque vi ali com meus próprios olhos em alguns momentos essa situação acontecendo, tá? Aqui à direita nós temos um outro tipo de dinamômetro, que é um dinamômetro com sensores que nós chamamos de string gauge. Ele passa uma tensão elétrica aqui nesse sensor string gauge. Quando ele é deformado em função da aplicação de força, seja de tração ou de compressão, quando esse string gauge é deformado, há uma variação de tensão que é percebida, né, pelos cabos aqui, por todo o dispositivo eletrônico que está aqui dentro, e aí essa variação de tensão vai me dar a quantidade de força que foi promovida para gerar a deformação do string gauge. Vantagem, né,
desses testes. Eu consigo, por exemplo, avaliar a força em ângulos específicos. Isso é importante, é interessante. Segundo, é um teste que normalmente não precisa de familiarização, não. Né? Porque as ações geralmente são muito simples, né? Já que são isométricas. Outra questão, quando a gente trabalha com esse tipo de dinamômetro aqui, ele pode me dar taxa de produção de força, força máxima, índice de fadiga, né? Então, quanto de que a força caiu, né? Se eu aumento o tempo de produção de força, eu vou avaliar por 20 segundos, né? A força isométrica. Eu vou ver o decaimento da força, então eu vou avaliar, de certa forma, a resistência de força. Então, tem essas vantagens. Mas tem desvantagens, né? E uma das desvantagens desse tipo de medida é o problema aqui da relação força-ângulo. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma vantagem, beleza, eu avalio no ângulo que eu quero, mas também é uma desvantagem, porque eu não tenho a avaliação da força em toda a faixa de movimento, a não ser que eu realize várias repetições, vários testes, cada uma em uma angulação. Né? Além disso, eu preciso dos equipamentos, é outra desvantagem. Não tem como fazer um teste isométrico com esses equipamentos clássicos que a gente vê na musculação. Eu preciso comprar o dinamômetro. Né? Então é isso aí, sobre os testes isométricos, é isso aí que eu tenho a dizer. Temos também os testes isoinerciais. Há um tempo atrás, eles eram chamados de isotônicos. Esse termo isotônico ainda vocês vão ver em alguns livros, mas não é um termo correto, porque iso quer dizer mesmo, né? E tônicos está relacionado a tônus, então mesmo tônus. Mas a gente não mantém o tônus muscular, isso é impossível. O nosso tônus muscular, que é a atividade elétrica muscular, é alterado o tempo inteiro, né? Mesmo, por exemplo, em uma ação isométrica, né? Quem dirá em uma ação dinâmica. Esses testes, na verdade, quando antigamente era chamado de isotônico, na verdade é isoinercial, mesma inércia, ou seja, mesma massa. Eu movimento toda a massa ao longo de toda a amplitude de movimento. Nesses testes, né, entra o mais comum de todos, que é o teste de uma repetição máxima, 1 RM. Vantagens desse teste: fácil aplicação, eu só preciso ter ali a sala de musculação com a barra, as anilhas, né, ou equipamento guiado, né? Então tem facilidade de aplicação, tem boa confiabilidade sim, desde que seja aplicado corretamente, né, siga os protocolos corretos de aquecimento e familiarização principalmente, né? Então tem boa confiabilidade e a especificidade, ele é bem específico ao padrão de movimento que é treinado normalmente na musculação, né? Então tem grandes vantagens, mas tem as desvantagens também, por exemplo, o sticking point, né, que é o ponto de falha, que está relacionado à relação comprimento-tensão, né? Então pode ser que em outras amplitudes de movimento o indivíduo conseguiria produzir até mais força do que aquela na qual foi encontrada uma repetição máxima. Então, o valor de um RM, na verdade, é a máxima força que ele consegue realizar dinamicamente no seu ponto mais frágil da relação comprimento-tensão, né? Porque vai ser onde ele vai falhar, provavelmente. Né? Mas em outras angulações, em outras faixas de movimento, é possível que uma força ainda maior pudesse ser suportada. Outra informação, que eu não falo que a única coisa que eu tenho nesse teste é esse valor de 1 RM. Eu não tenho outra medida, né? Então, por exemplo, eu não tenho informação sobre a taxa de produção de força. Né? Essa é outra desvantagem desse teste. Colocaria aqui outra desvantagem ainda, que é o tempo, né? Principalmente com pessoas que não sabem, ou não sabem nem aproximado, né, qual que é o valor de um RM, isso acaba implicando em mais tentativas e pode levar o teste a ser executado em até 2 dias, por exemplo. Né? Porque vocês vão ver nas recomendações aqui que não se recomenda mais do que 5 tentativas no mesmo dia. Né? Pode ser que na 6ª ou 7ª tentativa a falha já aconteça não porque ultrapassou um RM, mas porque o indivíduo já está fadigado. Né? Então ele é muito dispendioso em termos de tempo, né? É uma outra desvantagem desse teste. Como disse, a medida mais comum é de uma repetição máxima, que é a quantidade máxima de peso que pode ser levantada em uma repetição completa, né? Mas nós temos outras medidas, 3 RM, 5 RM, 10 RM, ou eu estabeleço uma resistência fixa, então eu coloco, por exemplo, a 50 quilos, a gente avalia a quantidade máxima de repetições contra essa resistência fixa. Tem, né, diferentes possibilidades.
Esses testes aqui de mais repetições ou número máximo de repetições contra uma resistência fixa é muito bom para se executar com iniciantes, tá? Com relação aos testes isoinerciais, tem aqui uma sugestão de procedimentos padronizados de acordo com a referência que está apresentada no último slide dessa apresentação e que também foi disponibilizado no AVA, tá? É um artigo em inglês que foi traduzido para o português, então vocês encontram, eu disponibilizei no AVA em português, tá? Então, nas sugestões aqui de procedimentos, né? Então, se o indivíduo é treinado, ele pode estimar o seu máximo, e a gente já começa o teste de um valor mais próximo do máximo dele, né? Se ele conhece o número de repetições que ele consegue fazer com determinado peso, a gente pode predizer o máximo com algumas equações específicas. Eu vou mostrar algumas equações ali para frente. Primeiro, a gente propõe a realização de um aquecimento geral de até 5 minutos, envolvendo os músculos a serem treinados. Depois, o aquecimento específico do próprio exercício em que o RM vai ser testado. Então, a sugestão é que de 8 repetições a 50% de um RM dá um RM estimada, mais 3 a 70% dá um RM estimada, desculpa. Terminado o aquecimento, a gente vai então para séries subsequentes de 1 RM, já valendo, né? Caso haja falha, a recomendação é repetir com a metade do peso entre a última repetição de sucesso e a repetição de falha. Vou dar um exemplo. Eu fiz a primeira tentativa com 55 quilos para conseguir executar, beleza. Eu vou fazer a próxima tentativa com 60. Na hora de fazer essa segunda tentativa com 60, eu já falhei. Aí eu preciso fazer uma terceira tentativa. E eu vou fazer a terceira tentativa com a metade do peso entre a última de sucesso e a repetição de falha. Última de sucesso, 55. De falha, 60. Então, qual que vai ser o valor? Eu vou fazer com 57,5. Aí eu faço a tentativa com 57,5. Essa é a recomendação, tá? O intervalo entre as séries, né, entre essas tentativas, não pode ser menor do que 1 minuto, mas também não deve ser maior do que 5 minutos para não perder alguns efeitos aqui do aquecimento, tá? E o número ótimo de repetições únicas, né, varia ali de 3 a 5, né, que seria o ideal para a gente encontrar o RM ali entre 3 a 5 tentativas. Eu não deixei anotado aqui, vocês vão ver na referência que não recomenda-se mais do que 5 tentativas no mesmo dia. Então, fez a quinta tentativa, teve sucesso, por exemplo, ao invés de aumentar a carga para uma sexta tentativa, interrompe o teste, volta no dia seguinte, faz o aquecimento e então retoma com a última tentativa ali de sucesso, tá? Ou já com a tentativa de sucesso mais o valor de carga ali, de progressão. Aqui tem algumas equações de predição. Se eu não quero fazer o teste de 1 RM, né, mas eu fiz ali testes de repetições máximas. Então, por exemplo, coloquei lá 60 quilos, vamos ver quantas repetições o indivíduo conseguiu fazer. Conseguiu fazer 5 repetições com 60 quilos. Então, a gente coloca essas informações, né, de quilos, né, de peso ali da repetição e de número de repetições nessas equações de predição e a gente vai ter ali um RM estimado. Eu coloquei um exemplo de 2 equações aqui que usam o valor de peso e número de repetições para estimar um RM, mas existem várias outras equações ainda na literatura, tá? Então, essas aqui são só de exemplo. Nem quer dizer que são as melhores, não. São de exemplo para vocês verem que temos essas opções também, né? Aí, de novo, relacionado àquelas questões importantes a considerar quando nós vamos fazer a escolha dos testes, essas equações de predição, elas são criadas, digamos assim, em populações específicas. Então, tem equações de predição aqui que são para mulheres, tem equação de predição que são para jogadores de futebol americano, tem equação de predição que são para nadadores, por exemplo. Então, vocês precisam se aproximar o máximo possível da população para a qual essas equações foram criadas, tá? De qualquer maneira, quando nós vamos usar essas equações de predição, e aí praticamente qualquer uma dessas equações de predição, a qualidade da estimativa ali de uma repetição máxima, ela vai aumentando à medida em que o número de repetições vai diminuindo. Então, a capacidade preditiva dessas equações ela é maior quando o peso utilizado está mais próximo do que seria um RM. Então, por exemplo, eu achei que meu RM era 60, né? Então eu vou fazer o teste aqui com 57 quilos. Aí eu vi que com 57 quilos eu fiz 4 repetições.
aí eu vou fazer a estimativa, vai ser uma estimativa legal do valor de um RM, né? Vai ser muito próximo do que seria o real. Agora, se eu acho que meu RM é 60, né? Mas aí eu fiz o teste com 45 quilos, provavelmente eu vou fazer ali 12 repetições, né? E quando o número de repetições aumenta, a capacidade preditiva dessas equações ela vai diminuindo, né? Então, sugere-se como carga inicial aquela que pode causar fadiga em menos de 10 repetições, tá? E nós ainda temos a possibilidade para estimar um RM, essas tabelas aqui, né, de relação entre o número de repetição e o percentual de um RM. Então, uma repetição seria 100% de um RM. Quando eu uso 95% de um RM, eu consigo fazer 2 repetições. Com 93%, a gente faz 3 repetições. Com 90%, 4, né, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu vou precisar fazer 2 regras de 3. Eu tenho lá, faço um exercício com 50 quilos. Com 50 quilos eu consegui fazer 8 repetições. 8 repetições quer dizer, então, que 50 quilos representa 80% do meu RM. Se 50 quilos representa 80% de um RM, quantos quilos representam 100% de um RM? É só fazer uma regrinha de 3. Pronto, né? Simples, né? Vamos usar só isso aqui, só que tem problemas, né? Isso não é precisa. Algumas pessoas, por exemplo, com 80% de um RM, conseguem fazer 8 repetições, e outras conseguem fazer 6 e outras conseguem fazer 10. Então, isso aqui é uma estimativa também, né? Que pode apresentar falhas. Outra questão é que a gente tem que relacionar aos grupos musculares. Geralmente, com grupos musculares menores, o número de repetições diminui para o percentual de um RM, enquanto para grupos musculares maiores, a tendência é que a gente consiga fazer mais repetições para o mesmo percentual de um RM, tá? Então, ela não é 100% precisa, é uma estimativa, seria até uma estimativa legal para fazer o teste de um RM, por exemplo, tá? Agora, se eu não quero fazer um teste de RM, beleza, é melhor usar essa tabela do que não usar nada, tá? Então, tem possibilidade aqui de um efeito negativo na prescrição, porque eu posso fazer uma estimativa errada, eu vou superestimar ou subestimar o meu aluno, tá? Ainda tem aqui alguns cuidados ao utilizar essas tabelas, né? Então, como eu já disse aqui algumas questões, né? Vou repetir aqui. Então, quando a gente vai usar essas tabelas com o número de repetições e percentuais de uma RM, né? Tem que ver o grau de treinamento do praticante. Quanto mais treinado for, mais repetições será capaz de realizar acima do valor da tabela. O número de repetições que se pode realizar por meio do percentual de um RM foi estimado por meio de uma série apenas. Portanto, quando o praticante realiza várias séries, pode ser necessário diminuir o peso para completar o número de repetições desejadas. Ou, se a gente mantiver o peso, vai fazer menos repetições do que o que foi estimado. A utilização de equipamentos guiados pode gerar um número de repetições maiores, né, do que o mesmo percentual para peso livre. A utilização de grande massa muscular pode resultar em um número maior de repetições, né, do que para músculos pequenos usando o mesmo percentual de um RM, né, isso eu já disse anteriormente. E no teste o RM perde-se muito tempo, né, portanto não é muito prático na avaliação por períodos curtos, como por exemplo semanalmente. Tá? Então, aí aqui já seria uma vantagem em se fazer os testes de um RM, né? A gente poderia tentar usar essa tabela nessas situações quando eu preciso de avaliar semanalmente. Por fim, aqui tem 2 questões colocadas aqui pelo Fleck e pelo Kramer, né? Que são 2 autores clássicos, anteriormente fosse. Ele sugere que para prescrição de treinamento, o uso do percentual de um RM seja mais indicado para levantamentos olímpicos, arranque e arremesso, que exige movimentos coordenados de potência, e grande parte deles envolvendo grandes grupos musculares também, né? E já a utilização de repetições máximas, ou seja, eu estabeleço um peso, né, por exemplo, e ver quantas repetições consegue fazer com aquele peso, né? Então, ou seja, o peso exato para um determinado número de repetições é provavelmente a forma mais fácil para determinar a carga de trabalho, além da sua grande eficácia. Então, a sugestão é teste o RM para alguns movimentos específicos, para os demais a gente trabalha com repetições máximas para estimar um RM e então estabelecer a carga ideal de treinamento. Pensando agora, então, na avaliação da potência, né? Para avaliação da potência, nós temos algumas opções de testes, né? Como, por exemplo, os testes de saltos verticais.
Os principais, nós temos diferentes possibilidades de testes de salto, tá? Então tem saltos horizontais, tem saltos verticais, tem saltos bipodais, tem saltos unipodais, né? E temos, por exemplo, dentro dos saltos verticais, bipodais, temos o salto agachado e o salto contra movimento, que são os mais clássicos, os mais comuns, os mais utilizados. Aqui eu tenho uma figura ilustrando o salto agachado, porque ele parte dessa posição agachada. Como que parte dessa posição? O indivíduo agacha, aguarda pelo menos 2 segundos nessa posição e então ele faz só o movimento ascendente. E no salto com contramovimento, que é esse ilustrado na figura da direita, o indivíduo vai realizar um movimento contínuo e rápido de fase excêntrica para fase concêntrica, né? Agacha e salta. Ele deve aterrissar no mesmo lugar que ele saltou. A diferença de desempenho entre esses testes é interessante para a gente ver o aproveitamento do ciclo alongamento-curtamento. Nessa modalidade de salto, não há presença do ciclo alongamento-curtamento, e nessa modalidade de salto, há a presença do ciclo alongamento-curtamento. Então, a diferença de desempenho entre esses dois testes pode ditar para mim, por exemplo, se há necessidade maior de um treinamento pliométrico para otimizar a utilização do CAI, né, ou se o indivíduo já tem um bom aproveitamento do CAI, mas precisa aumentar o desenvolvimento de força pura ali. Então, eu levaria esse atleta mais para um treino de musculação do que para o treinamento pliométrico, tá? Nós temos ainda outras variações, como o salto em profundidade, como está ilustrado aqui, que é o drop jump, é um salto, é um tipo de avaliação interessante para avaliar a força reativa, que seria do CAI curto, do ciclo alongamento-curtamento curto, né? Porque o tempo de contato no tapete aqui no solo, ele não deve ultrapassar 200 ou 250 milissegundos, depende da referência. E ao mesmo tempo ele ajuda a determinar a altura ótima para o treinamento pliométrico, né? Essa altura de queda aqui vai me ajudar a determinar a altura ótima para o treinamento pliométrico. Então é outra possibilidade de avaliação da potência. E tem os saltos múltiplos, que é você pegar o salto contra o movimento e pedir para que o indivíduo realize continuamente esse salto, tentando manter o menor tempo de contato com o solo possível, com a maior altura de salto possível, né? E aí, essa sequência de saltos múltiplos já foi testada, por exemplo, com 30 segundos, com 60 segundos, com 15 segundos, ou com um número fixo de saltos, 10 saltos, 15 saltos, tá? Aí depende da sua demanda, né? Da demanda, na verdade, do atleta, para escolher qual que vai ser a modalidade ali de saltos múltiplos que vai ser realizada, né? Se é por número fixo de saltos ou se é por tempo fixo, e qual vai ser esse tempo ou esse número de saltos. E para resumir aqui, tem algumas recomendações de testes específicos de força e potência, né? Então, para testes específicos de força, né? Objetivo: avaliar a força de membros superiores, sugestão RM de agachamento, avaliar a força de membros superiores, sugestão RM de banco de supino. O objetivo é avaliar o ângulo específico de torque, né? Então, fazer um teste isométrico, né? Se eu quero avaliar a força de um ângulo específico. Torque de um músculo, de um grupo muscular específico. Aí já seria o teste isocinético, né? Então, isso aqui já fica praticamente inviável, porque, olha, no estado inteiro de Mato Grosso não tem um equipamento isocinético, né? Quando eu quero avaliar torque de grupos musculares, né? Então, a gente sugere que um RM isoinercial. Eu copiei da referência como está, mas o termo correto é isoinercial, como é o teste de RM de agachamento de banco de supino, tá bom? E para testes específicos de potência, né, para avaliar a potência de membros superiores, a gente tem os saltos verticais, como exemplifiquei, tem teste de Margari, que é um teste em escada, resistência de força de membros superiores, teste de repetições no banco de supino, resistência anaeróbia, que está relacionada à potência, teste Wingate é um teste em ergômetro, em uma bicicleta ergométrica, um teste muito clássico, né, que me dá valores de potência, muito interessante. Para tentar estimar tipo de fibra muscular, né, proporção de tipo de fibras, então múltiplas repetições isocinéticas, mas aí de novo demanda um equipamento muito caro. Então nós temos aí diferentes testes também sugeridos para avaliação da potência, né? Ficar aqui explicando, falando de protocolos de testes para vocês não é intenção, né? Isso vocês encontram em vários livros ou podem procurar, né, no laboratório também. Não é o objetivo nesse momento ficar falando de protocolos de teste. O que eu quis detalhar mais mesmo é o protocolo que para você será o mais comum para o treinamento de força, que é a aplicação do teste de um RM, certo?
Bom, essa aqui é a referência, tá? Utilizada. E é isso aí.